sejam bem-vindos a mais uma edição do Seara Espírita. Nós preparamos para você um programa que traz uma entrevista com César Reis, do Instituto de Cultura Espírita do Rio de Janeiro. Nós entendemos que, na verdade, houve um grande plano do alto para que, afinal, a terceira revelação pudesse surgir. O professor César conversou com a jornalista Daniela Arbex sobre o trabalho desenvolvido pelo codificador Allan Kardec, sobre as virtudes que ele reunia para uma missão tão importante e sobre o impacto do lançamento de O Livro dos Espíritos. Tudo isso daqui a pouquinho. No Almanaque Espírita, a história da mineira Corina Novelino, que teve sua vida transformada depois de receber uma psicografia do médium Chico Xavier. Na continuidade, tem momento Livro dos Espíritos e as orientações da médium Isabel Salomão de Campos. O Seara Espírita está no ar. Professor, os séculos XVIII e XIX foram ricos de grandes nomes que vieram propor novas ideias do conhecimento. Esses cientistas, esses pensadores vieram preparar a vinda de Allan Kardec? Sim, nós entendemos que, na verdade, houve um grande plano do alto para que, afinal, a terceira revelação pudesse surgir. A terceira revelação tem características únicas, que a diferenciam bastante das outras revelações, né? Com Moisés e com Jesus. Na terceira revelação, nós temos que ver a visão da ciência remodelada, né? A filosofia refeita e a religião caminhando noutras direções, né? Na verdade, a terceira revelação ela é uma integração da ciência com a filosofia, com a religião. Ela não é ciência, filosofia e religião. É uma ciência que é filosofia e é religião. Então era necessário que se sacudisse a velha ciência e que se criasse uma ciência nova. Nós podemos dizer, por exemplo, que a física e a química, elas adquirem feições realmente de física e química no século XVIII e XIX, principalmente. Grandes gênios vieram à humanidade. E também a biologia, também a antropologia, né? E também essa visão da evolução, com Charles Darwin, dentre outros, né? Enfim, grandes mestres são grandes espíritos, missionários, e que vieram para preparar o terreno da codificação. Do outro lado, a questão do sentimento, da beleza, né, da bondade, da pureza. Então, o canto, a dança, né, a música, os pintores, espíritos maravilhosos, cada um especialista no seu setor, eles trouxeram uma nova leitura da beleza, né? É o belo abrindo caminhos para o bem, podemos dizer isso. O projeto do alto passava por essas coisas. A nova literatura, né? O novo romance, a nova maneira de abordar as grandes questões humanas. E, de outro lado, os questionamentos religiosos, que já não conseguiam mais as religiões tradicionais responder às questões de todas as épocas. O homem agora já não tinha tanto medo do inferno, já não tinha tanto medo das condenações, havia discussões do positivismo, dos racionalismos. Então, tudo isso criou, eu diria assim, um caldo cultural que veio favorecer o surgimento da terceira revelação. E, como nós sabemos, é essa integração da ciência com a filosofia, com a religião. Então precisava preparar tudo isso. Nós vemos que essas grandes almas vieram para, juntamente com Kardec, preparar esse movimento todo, a fim de que o Kardec, afinal, pudesse lançar essa coisa extraordinária que é a doutrina espírita. Professor, e que espírito era esse capaz de fazer a integração entre a ciência, a filosofia e a religião? Na verdade, nós não temos condição de avaliar isso, não. O nível de um espírito como Kardec é muito acima da nossa melhor inteligência, da nossa melhor sensibilidade, do nosso melhor conhecimento. Certamente é um espírito superior, né? Qual é a gradação? Eu acho que ele está muito próximo de Jesus, né? Está muito próximo do que a gente imagina que seja o bem, que seja a luz, que seja o amor, né? E ele reúne tudo isso numa visão assim, de uma seriedade, né? De uma circunspecção, de uma disposição de analisar as coisas, mas ao mesmo tempo um coração franco, livre, aberto, alegre, jovial, otimista, confiante, virtuoso e corajoso, né? Então, eu acho que são algumas coisas que a gente pode olhar para Kardec assim, mas diria para você, é muito pobre. A nossa linguagem é muito pequena, a nossa inteligência não consegue abarcar esse padrão desse. Que espírito é esse? Eu não sei. Certamente vieram à Terra muitos grandes espíritos, mas acho que poucos tão grandes quanto Allan Kardec.
Como foi o trabalho desenvolvido por Allan Kardec para a codificação do Espiritismo? A ideia da pesquisa associada à experimentação, né? É a ideia que caracteriza exatamente a visão científica, né? Que veio lá com Galileu. Então, observa-se um fenômeno. Existe o fenômeno? Existe, está lá o fenômeno. Vamos formular uma hipótese prévia? Esse fenômeno responde a essas hipóteses? Responde. Podemos ampliar esse universo? É a questão do modelo. Vai se criando um modelo que vai se tornando cada vez mais sofisticado e na medida em que as respostas vão sendo coerentes e adequadas, o modelo vai validando essas respostas. Foi o que acabou acontecendo. Então, de algumas mesas que batiam, de algumas mensagens triviais que eram recebidas com a cestinha de bico, saiu todo o universo de conhecimento. Né? Mas, na verdade, ou seja, aquilo que caracterizava a realidade daquela fenomenologia simples das mesas batendo é a mesma realidade que caracteriza a transcendência universal, a criação, as leis, o regramento da evolução. É a mesma coisa. Ou seja, há uma hipótese que se realiza no pequenininho, no elementar, mas que se universaliza no gigantesco e no total. E é isso que o Allan Kardec fez. Ou seja, ele pesquisou com muita proficiência, com muita cuidado, com muita seriedade, com muito respeito, e foi analisando e aprofundando cada vez mais. E quando ele reparou, ele já não estava mais na frente de uma hipótese pequena, que era de alguma coisa que fazia uma mesa bater. Estava em presença de uma doutrina que abarcava toda a criação, toda a evolução, todo o bem, toda a luz e todo o amor. Professor, e qual foi o impacto do lançamento de O Livro dos Espíritos e de todos os outros da codificação? O Livro dos Espíritos é a claridade da nova era. Ou seja, o dia está começando. O dia da era da regeneração, né? Nós pensamos sempre o mundo primitivo, o mundo atual de provas e expiações, e a prevalência do egoísmo, né? O mal ainda domina na Terra, mas já se anuncia um dia novo. Um dia que nós chamamos a era da regeneração. Nesse momento da regeneração, quando ele se efetivar em plenitude, porque isso é um processo, é uma construção, haverá a prevalência do desejo do bem sobre o mal. O egoísmo vai entrar em decadência, né? O altruísmo vai tomar conta das pessoas, a competição vai desaparecendo e a colaboração é que passa a ser a realidade. Mas isso virá por compreensão, por entendimento. São leis. O universo funciona assim, desde o átomo pequenino às galáxias gigantescas, desde o ser infinitesimal aos espíritos mais puros. Isso é a lei. Então, é isso que a doutrina espírita explica. Então, quando em 1857 sai a primeira edição, no dia 18 de abril, do Livro dos Espíritos, dizemos assim, isso é a clarinada da nova era. É como se estivesse tocando um clarim poderoso para que a humanidade toda acorde. Naturalmente que a humanidade ainda não acordou, mas o clarim está tocando. E ao lado junto a essa primeira clarinada, vieram os demais livros da codificação. Eles são monolíticos, ou seja, o que um diz, o outro corrobora, o outro completa, o outro complementa. Ou seja, a revelação, a terceira revelação, com os livros da codificação de Kardec, os 5 livros fundamentais, né, ela é completa. Então fala tudo, desde a criação do homem, da criação do universo, até a justiça divina, até as leis da transcendência que rege a criatura humana. Ou seja, é uma doutrina plena, embora Kardec dissesse que não estava sendo dada ali a última palavra. É interessantíssimo, é uma novidade da doutrina espírita, né? Ela é aberta, porque na medida em que coisas novas surgirem, ela vai incorporando essas coisas novas, e ela só cresce com isso. É extraordinário que de 1857 para cá, você tem uma nova ciência, uma nova física, uma nova química, uma nova biologia, uma nova teologia, né? Você tem uma nova metapsíquica, você tem uma nova medicina, tudo é novo. Não tem nada igual, né? Para não falar nos computadores, nessas sondas interplanetárias, tudo é novo. Mas a doutrina espírita se manteve íntegra, não teve que modificar. Isso aí é absolutamente extraordinário. E, por certo, o capitão disso, né, que mandou tocar a alvorada, que é Jesus Cristo, teve ali uma ordenança perfeita, se chama Allan Kardec. Para terminar, eu gostaria que o senhor falasse das consequências morais do Espiritismo. E isso é que é absolutamente relevante, né? É uma doutrina que é científica, é filosófica, mas tem efeitos morais. Ou seja, não adianta eu apenas acreditar na reencarnação. O que isso muda a minha vida? Não adianta eu acreditar na continuidade da vida. O que muda a minha vida hoje? Né? Não adianta acreditar na evolução. O que isso muda hoje na minha vida? Ou seja, há um reflexo imediato para a minha vida.